Sem Lula, o debate entre candidatos à presidência é dominado por críticas a petista, corrupção e ataques a Bolsonaro. A reportagem é de Nani Cox. O debate reuniu os candidatos Jair Bolsonaro, do PL, Ciro Gomes, do PDT, Simone Tebet, do MDB, Soraya Tronic, do União Brasil, Felipe Dávila, do Novo e Padre Kelmon, do PTB. O ex-presidente Lula, do PT, foi convidado, mas não quis participar do encontro promovido pelo pool de veículos que reuniu SBT, CNN, Rádio Eldorado, o jornal Estado de São Paulo, a revista Veja, Terra e a Nova Brasil FM. A equipe do petista já havia confirmado a ausência, alegando conflito de agenda e considerando que ele já havia concedido uma entrevista para o programa do Ratinho, da mesma emissora. E a falta de Lula serviu de munição aos demais adversários. Soraya Tronic disse que o ex-presidente faltou a uma entrevista de emprego, enquanto Simone Tebet chamou o petista de covarde. Como vamos votar num candidato que não tenha coragem de vir a um debate apresentar as suas propostas num momento de maior complexidade da história? Vamos dar um cheque em branco? Vamos dar um tiro no escuro? Quem é esse candidato que está vindo aí, que se recusa por covardia a vir debater com vocês de forma democrática? Ciro Gomes criticou a ausência de Lula e aproveitou para fazer críticas ao presidente Jair Bolsonaro, que com a falta do petista, virou o alvo principal. O fato no Brasil, meu irmão, minha irmã brasileiros, é o que nos impõe refletir nessa noite em que estamos aqui, menos o candidato Lula, que não veio por cá, ou por estar com salto alto, acha que já ganhou e, portanto, desrespeita a todos nós, seus oponentes, e desrespeita especialmente a você. Mas nele não vem mesmo, é porque não tem como explicar nem as promessas, porque tem 4 mandatos que você deu a ele não cumpriu, e nem a denúncia de corrupção. Mas veja, o Bolsonaro teve uma oportunidade de ouro, porque foi eleito em função do mais devastadora crise econômica da história brasileira, em cima do mais generalizado escândalo de corrupção. E, infelizmente, foi levado ao constrangimento, porque teve filhos denunciados igual Lula, rendeu-se à corrupção. Ciro fez críticas à imprensa ao ser questionado sobre quem o PDT apoiaria num eventual segundo turno. Uma das coisas graves que o lulopetismo corrupto está produzindo no Brasil é a morte do jornalismo. Como é que nós estamos num debate, eu me apresentando como candidato a presidente da República, sou agora convidado a refletir sobre o movimento que, teoricamente, eu deveria fazer nesta ou naquela outra direção. Isso, no mínimo, é uma falta de respeito ao eleitor. A você, meu irmão, que está vendo o que está acontecendo. Então, o Lula produziu uma onda de propaganda que é o seguinte: todo mundo que não for Lula é fascista. Eu, em 2018, estava dizendo ao povo brasileiro, pedindo a Deus, como faço hoje, que ilumine a minha palavra: olha, a solução para a corrupção generalizada do PT no governo e para a mais grave crise econômica da nossa história, que foi produzida pelo Lula e pelo PT, não é votar por negação no Bolsonaro. O Bolsonaro não tem experiência, não tem vivência e está sendo empacotado como um moralizador que nunca foi. Soraya Tronic, em uma pergunta a outro candidato, fez indiretas ao presidente Jair Bolsonaro. O que é? Não reajusta a merenda escolar, mas gasta milhões com leite condensado. Tira remédio da farmácia popular, mas mantém a compra de Viagra. Não compra vacina para Covid, mas distribui prótese peniana para os seus amigos. O que é? Bolsonaro recebeu direito de resposta e lembrou que ele vetou o chamado orçamento secreto. As 2 senadoras aqui presentes votaram para derrubar o veto do dito orçamento secreto. Não é verdade. Não é verdade. Por favor, o direito de resposta foi concedido. Eu peço que os senhores respeitem. A senadora Soraya, em matéria aqui de quase toda a imprensa, ela fez uso de 114 milhões do dito orçamento secreto. Esse orçamento é privativo do parlamento brasileiro. Nós apenas executamos. No tocante a Viagra e Cialis, é medicamento cujo efeito colateral é combater a disfunção erétil. Isso é usado por todos os médicos do Brasil. Até a senhora governadora do Rio Grande do Norte comprou. Soraya Tronic respondeu. Quero dizer ao candidato Jair Bolsonaro, não cutuque onça com a sua vara curta. Respeito. Eu desafio o senhor a mostrar e a abrir todas
todas as indicações de emenda de relator dos demais parlamentares do nosso Congresso. As minhas estão na sua mão, na mão de todos os brasileiros, na mão de toda a imprensa há muito tempo. Simone Tebet fez críticas à gestão durante a pandemia e chamou Bolsonaro de insensível. Nós temos um presidente insensível e que não conhece a realidade do Brasil. Como eu disse, ele não está preparado para governar o Brasil porque ele não trabalha. Ele fica de moto, de jet ski, dizendo que ninguém passa fome. Eu tenho andado o Brasil. Sabe por que eu sou candidata à presidência da República? Porque eu vejo hoje o que aconteceu há 30 anos atrás. O Brasil voltou para o mapa da fome. Porque, repito, é insensível com a dor alheia. Sabe por que ficamos tanto tempo em casa, mais do que a média do mundo? Porque ele negou a vocês vacina, 45 dias de atraso. Eu estava lá. Eu vi o esquema de corrupção, como se a vida pudesse valer $1, que era o que o Ministério da Saúde queria cobrar de uma empresa para comprar vacina para colocar no seu braço. Este presidente insensível que virou as costas para o povo brasileiro no momento que você mais precisou, que quer de novo o seu voto. Bolsonaro defendeu as ações do governo na crise sanitária. Simone, durante a pandemia, obrigaram o povo a ficar em casa. O povo começou a passar fome de verdade. O que eu fiz? Criei o Auxílio Brasil. Botei um ponto final no Bolsa Família, que valia em média R$190, e botei o Auxílio Brasil em R$600. 3 vezes mais. Nós atendemos os mais pobres, sim. Hoje temos 21 milhões de famílias que recebem o Auxílio Brasil. Desses 21 milhões, senhora senadora, 17 milhões são mulheres. É o nosso carinho, nossa atenção especial com as mulheres. Nós ajudamos os mais pobres com o Auxílio Brasil. Felipe Dávila fez críticas a algumas medidas econômicas aprovadas pelo governo. É uma vergonha quando nós olhamos o orçamento dessa nação. Não são as prioridades do cidadão que estão contempladas, são as prioridades das corporações, de quem tem lobby no Congresso. Por isso, quando se aprova uma PEC kamikaze, quebrando o teto de gasto, gastando mais do que se tem, o que acontece é que o Brasil paga $500 bilhões de juro e só tem 23 bilhões de investimento público. Por isso, essa desgraça. O que a senhora declara aqui é um Brasil que não tem noção das suas prioridades. A prioridade é a merenda, é a farmácia popular, e tudo isso se perdeu no que se chama de orçamento secreto. Uma excrescência que sim conta com o peso do Congresso Nacional e do presidente da República. Questionado por Dávila sobre o que pretende fazer para tirar o tema da corrupção das manchetes, Bolsonaro respondeu: Nós tiramos, Dávila, a corrupção das manchetes. 3 anos e 8 meses, você não vê escândalo de corrupção no meu governo. Quando acusam, tipo uma CPI da Fajuta aí do Senado, falam suposições. Tentaram pegar uma propina na vacina tal. Nada foi pago, nada foi comprado dessas empresas. Então nós demos o exemplo, como, Dávila? Escolhendo pessoas corretas para estar à frente dos ministérios. O candidato do PTB, Padre Kelmon, saiu em defesa do presidente Jair Bolsonaro. O senhor tem ajudado muito esse país e nós estamos vendo aqui um massacre. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Partidos que se juntaram, 5 partidos que se juntaram para bater num presidente da República. Com falácias, com mentiras, inventando. E nós vemos um presidente que mantém o país com uma economia, está pequena, 4% talvez, mas vejam os Estados Unidos como está, 8% de inflação. O nosso país não está sofrendo mais ainda por causa das políticas econômicas do ministro Paulo Guedes. Após o debate, o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, disse que Lula perdeu uma oportunidade de dar esclarecimentos e afirmou que não há provas das acusações feitas pelos adversários. Perde a chance até de dizer que não é corrupto, porque não desviou 400 milhões
da Petrobras. Perdeu essa grande oportunidade. Do nosso lado, fizemos nosso papel, respondemos a pergunta. Fui acusado de corrupção sem apontar da onde teria saído qualquer dinheiro para justificar isso daí. Hoje, vocês na imprensa devem ter tido conhecimento, o ministro André Mendonça sepultou de vez a questão dos imóveis, ele garante a liberdade de imprensa, de informação, mas diz, quem insistir nesse assunto vai incorrer em crime. Ciro Gomes lamentou que as propostas não tenham sido mais discutidas e voltou a dizer que Bolsonaro e Lula fizeram um acordo para evitar os debates. Os dois estão combinados, não é, para não ter discussão sobre corrupção, para não ter discussão sobre crise econômica, e um alimentando o ódio do outro e levando o nosso povo a uma divisão que vai amanhecer muito mais grave e talvez insolúvel se a gente não conseguir desarmar essa bomba, e é nisso que eu estou dedicado. Felipe Dávila foi na mesma linha. Eu fiquei frustrado. Discutimos alguma coisa de retomada do crescimento econômico? Falamos do futuro? Como o Brasil vai gerar emprego? Como é que nós vamos tirar o Estado das costas de quem trabalha e produz nesse país? Nós discutimos o passado, corrupção. Gente, a gente precisa olhar para frente. O eleitor quer saber como é que ele pode trabalhar, abrir negócio, como é que a renda, que caiu 67% nos últimos 10 anos, vai voltar a crescer. Soraya Tronic disse que tentou debater propostas, mas foi constantemente provocada por Bolsonaro. Eu tentei encaixar as propostas da forma que eu pude, porque eu vim para mostrar propostas, não vim atacar, mas quando a pessoa provoca o tempo inteiro e nos dá diuturnamente motivos que a gente tem que se manifestar, porque cada manifestação do atual presidente, eu sou instada a me manifestar. O nosso vice é instado a se manifestar. O que você acha disso? Então não tem como a gente se omitir quando a pessoa todo dia nos dá motivos. Simone Tebet disse que o debate pode promover uma reviravolta na reta final da corrida eleitoral. As pessoas tiveram, primeiro, a capacidade de saber quais são as propostas dos candidatos. Segundo, ver o que agradou e o que não agradou nesses mesmos candidatos. Terceiro, ver que covardemente teve um candidato que pontua na frente nas pesquisas, que fala do voto útil, de matar a eleição de forma antidemocrática, foge covardemente de um debate.